de onde vem a comida que vai para a nossa mesa. O tomate, o alface, a cenoura e muitos outros tipos de hortaliças. Quem produz esse alimento? Os grandes produtores? Na maioria das vezes, podemos pensar que são esses grandes produtores, com milhares de hectares de terra e máquinas imensas. Porém, o principal objetivo dessas pessoas não é abastecer o mercado interno, e sim exportar o que produzem. Então, na verdade, a maioria dos alimentos que nós consumimos não vem de grandes produtores, mas sim dos pequenos, aqueles que trabalham em pequenas áreas, onde muitas pessoas contam com a força de trabalho apenas de sua própria família. Esses é os que são responsáveis por abastecer o mercado interno do nosso país, produzindo cerca de 70% do que consumimos na nossa alimentação básica. Esse tipo de agricultura é chamado de agricultura familiar, que consiste em pequenas propriedades de terra que são gerenciadas pela própria família, sendo o pai, a mãe, os filhos e até mesmo os tios. E é dessa agricultura que muitas famílias do interior se sustentam. Essa prática sempre existiu desde o começo da agricultura, porém, só a partir da Lei 11.326 de 2004 foi regularizado como atividade econômica. Essa lei rege que a renda dessa família seja predominante dessa prática e que tenha 4 módulos fiscais que vão de 5 a 110 hectares dependendo do município. Essa prática de agricultura também entra em conjunto com a pecuária. Meliponicultura, uma boa atividade para ser desenvolvida na agricultura familiar. Uma outra, apicultura, também uma boa atividade para ser desenvolvida dentro da agricultura familiar. E eu vou até mais além, até mesmo frango, criação de frango. Nós podemos criar aí o franguinho caipira, as galinhas semi-confinadas, fazendo um manejo adequado, dá para se criar, com certeza. Alimentando com o quê? Resíduos de horta, toda aquela parte de uma horta que você vai produzir ali os produtos, por exemplo, repolho. Você produz o repolho, o repolho todo não vai para venda. Aquelas folhas externas do repolho, aquilo ali pode ser aproveitado. Além disso, a agricultura familiar, embora ainda utilize o pacote verde, não é tão prejudicial ao meio ambiente comparado aos grandes produtores do agronegócio que utilizam imensa extensão de terra para produzir uma única cultura, utilizando quantidades imensas de adubos químicos, agrotóxicos, mecanização, sementes transgênicas. Por exemplo, a agricultura familiar, de forma diferente da agricultura globalizada, né? Produtora de elementos de grandes áreas, né? Não tem um compromisso com qualidade. A agricultura familiar foca qualidade, foca manutenção de espécies. A agricultura familiar ela não abusa de produtos nocivos que são lançados nos grandes plantios, como por exemplo a aplicação de venenos, né? Que nós sabemos que isso aí é algo ruim. Mas, com a utilização de métodos sustentáveis, aos poucos pequenos agricultores podem fazer cada vez menos uso desse pacote verde, o que gera uma menor dependência do mercado e uma maior autonomia para o agricultor. A maioria das pessoas que ainda guardam suas sementes hoje para poder estar utilizando no campo, elas vêm da agricultura familiar. Elas são vinculadas à agricultura familiar, não são os grandes agricultores, né, que mantêm as suas sementes. Esses estão dependendo do mercado. Esse modelo, apesar de ter grande importância para a alimentação do Brasil, não é muito beneficiado pelo governo em comparação a grandes produtores do agronegócio. Vejam como exemplo, esse ano que o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, teve corte de 1,3 bilhões de reais, ou quando o governo federal destruiu praticamente zerou o orçamento do principal programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Intitulada como Alimenta Brasil, a ação é voltada para a compra de produtos agrícolas de famílias e doação de comida para pessoas em situação de segurança alimentar. Enquanto ocorreu o corte, tinham pessoas em uma fila enorme para comprar pele e osso. O nosso alimento de cada dia é fruto da produção da agricultura familiar, né? Apesar de ser a agricultura que menos recebe investimento do governo federal. A agricultura familiar tem uma produção superior do agronegócio em relação à extensão de terras.
sendo que a agricultura familiar, em 2008, faturou cerca de 52,2 bilhões de dólares, ocupando apenas 25% das áreas cultivadas aqui no Brasil, e ainda garantindo qualidade no produto ofertado. Enquanto isso, o agronegócio teve apenas 30 bilhões de dólares em faturamento, utilizando cerca de 75% das áreas cultivadas. A agricultura familiar é considerada pela ONU uma das alternativas mais eficientes para a segurança alimentar do mundo, por causa da diversidade de produtos. Os agricultores familiares utilizam o conhecimento passado de geração em geração na sua forma de cultivar. É isso que é o principal, né, da agricultura familiar. É você realmente conseguir produzir alimentos, né, em diversidade de alimentos, né, e não um único tipo de alimento. Você conseguir resgatar alguns dos conhecimentos perdidos, né, dentro da agricultura familiar. É muito mais fácil fazer isso do que você fazer com a agricultura extremamente empresarial e tecnificada. Então, você resgatar algumas das coisas que já foram perdidas, de formas de você manejar a propriedade, né? Preservar a agricultura familiar não é só uma maneira de aumentar a segurança alimentar ou coexistir melhor com o meio ambiente. Também é uma forma de preservar a cultura dessas famílias.